Boa noite, gente. Obrigado, irmão, obrigado. Tá, pode botar aí. Obrigado. Vou te convidar a fechar seus olhos, por gentileza. Oremos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por sua presença nesse local, obrigado por cada pessoa que o Senhor separou para estar aqui em especial. Continua trabalhando o que o Senhor deseja trabalhar no coração de cada um aqui, continua falando, que a gente possa sair daqui realmente mudado e edificado, diferente da forma que a gente entrou. Obrigado, Pai, porque a sua presença é constante aqui nesse lugar. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho Jesus, amém. Eu acho que eu não estou centralizado lá, né? Mas eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão tranquilos? Eu estou sentado porque eu quebrei o dedo. Eu estou com o dedo do pé quebrado. Eu inventei de jogar bola. Eu não sou muito bom jogando bola, né? Aí eu inventei de jogar, quebrei meu dedo. Mesma lesão que o Neymar. Dedinho mindinho do pé direito. Mas não é a mesma habilidade, infelizmente. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar, se for da sua preferência, em Mateus, no capítulo 19. Eu estava pensando o que eu ia falar hoje, e Deus conversando comigo, conversando com Deus, veio essa passagem para falar sobre um verdadeiro avivamento. Por que eu quero falar sobre isso com você? Quantos aqui já participaram de alguma vigília? Levanta a mão. Caramba, muita gente. Muita gente. Todo mundo participou aqui nessa igreja ou participaram em algum outro lugar? Levanta a mão se foi em algum outro lugar. Ah, muitos outros lugares. É muito legal fazer parte disso tudo. É muito legal estar aqui, queimando por Jesus. Assim, chegar até 6 horas da manhã é difícil. Infelizmente eu estou com o pé quebrado, mas todo mundo sabe que 6 horas da manhã tem um futebol dos meninos, que esse ano eu não vou, né? 8 horas da manhã é um futebolzinho incrível. Já estou vendo a namorada falando para o namorado não ir, mas tem, tá, menino? Já está marcado. E a gente fica aqui até 6 horas da manhã e fica feliz, muito feliz. E eu estava pensando, cara, isso é legal. Isso é o certo a se fazer. A gente podia estar em alguma festa, algum baile, alguma resenha. Podia, sim. Mas será que isso é a nossa salvação de verdade? Será que somente fazer o correto aos nossos olhos é a nossa salvação de verdade? Olha o que está falando lá no texto. Mateus 19, a gente vai ler do versículo 16 ao versículo 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Cara, o jovem estava fazendo tudo certo. Tudo perfeito. Mas aos olhos dele, não aos olhos de Jesus. E eu queria, como eu disse, conversar com vocês sobre um verdadeiro avivamento. E a primeira coisa que eu vejo, lendo esse texto aqui junto com vocês, é que para a gente ter um avivamento verdadeiro de verdade, a gente precisa viver o evangelho no secreto. Olha o que está falando, de novo, no versículo 16 e 17, nessa primeira parte que a gente leu. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus aqui,
ele tinha acabado de fazer um milagre e começa a fazer vários ensinamentos, começa a ensinar as pessoas. Então, junta uma multidão muito grande, porque querem estar perto de Jesus. E aí chega esse jovem, vamos dizer que tem na cidade aí, uns 20, eu tenho 20? Tenho 20. Uns 20 anos. E aí ele quer chamar a atenção. Quantos aqui ainda estão na escola? Levanta a mão. Beleza. Quantos aqui estão na faculdade? Beleza. Eu não sei se tem na sua escola ou faculdade, mas em toda escola que eu fui, tinha uma menina que queria sempre perguntar algo que ela já sabe. Cara, isso me dava uma agonia, porque eu nunca fui inteligente. E ela queria se mostrar inteligente, eu não gostava disso. Aí a professora estava ensinando, olha, isso aqui é, sei lá, verbo to be. Aí a aluna prestava atenção, tal. Ela levantava a mão, professora, mas isso aí, assim, pelo que eu estou analisando, é verbo to be, né? Sim, tá, obrigado. Ela só queria ouvir que ela estava certa, para aumentar esse eco, tipo assim, cara, eu sou a menina inteligente, a menina que senta na frente. E tudo bem, tipo assim, a vida é dela, não muda nada na minha vida. Mas esse menino é exatamente isso. Na cabeça dele, ele estava certo. Na cabeça dele, ele ia chegar e ia falar, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus ia falar, ele ia falar, olha, eu estou fazendo isso tudo. E aí Jesus ia falar, beleza, então você está salvo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus ele faz até uma pergunta, por que você está me perguntando o que é bom se você já sabe? Não precisa dessa pergunta. O bom, é uma coisa só. E, infelizmente, a gente tem feito a mesma coisa que esse jovem. Sim, de formas diferentes, até porque estamos em épocas diferentes. Mas eu não sei quantos influenciadores você segue, eu não sei quantas igrejas você segue, quantos ministérios você segue no seu Instagram, no seu Twitter, no seu TikTok. Mas parece que as coisas ficaram muito fúteis, sabe? Tudo é compartilhado. Tudo é mostrado. Todo mundo vê tudo. E tem uma frase, eu acho que foi no Jesuscope que eu vi, que o Douglas estava falando assim e estava falando sobre intimidade com Deus. E ele fez uma comparação. Os meninos, ou os homens, quando... É uma comparação feia, tá? Mas vocês vão entender. Quando se relacionam com a mulher do mundo, eles vão chegar numa roda ali de homens e vão falar, olha aí, ó, olha a menina que eu peguei e tal, olha como ela é bonita e tal, e é isso aí. Mas eu não sei se você repara, quando uma pessoa tem intimidade de verdade, por exemplo, casados, um homem não vai fazer a mesma coisa, porque é a sua esposa. Você ama e respeita a sua esposa. Então, o que é íntimo de verdade, ele não é compartilhado. É entre você e a pessoa. E a gente vê uma relação pessoal entre a pessoa e Deus no seu secreto sendo compartilhado todo dia. Quantas vezes eu não estou vendo minha rede social e tem um celular parado no canto e uma pessoa chorando aqui. Uma pessoa adorando a Deus e falando, Deus, como você é maravilhoso, chorando. Cara, se isso é intimidade de verdade, por que está sendo mostrado dessa forma? E eu não estou julgando, não estou fazendo nada do tipo. Mas, será que a gente tem feito isso? Será que eu tenho adorado a Deus de verdade no secreto? A Bíblia fala, né, sobre a gente entrar no nosso secreto e realmente nos quebrantar diante de Deus. E você pode ter uma rede social aí com milhares, milhões de seguidores e compartilhar a palavra de Deus. Cara, isso é incrível. Você está usando algo que você tem para compartilhar. Perfeito, continua fazendo isso. Mas como é que está seu secreto? Toda vez que você entra no quarto, você pensa em gravar, você pensa em compartilhar. Toda devocional que você faz, você pensa em postar no stories, postar no status. Tudo. Se for, de certa forma, evangelístico, ok, cara, isso está incrível. Você está postando para alcançar outras vidas. Mas quantas vezes você, no seu pessoal, já não postou algo só para mostrar que você fez uma devocional?
Às vezes você nem se sentiu tocado por aquela devocional, mas você postou para todo mundo ver que você fez. Você está aqui nesse momento, é muito bom a gente ver tanta gente, a gente vê uma música, sabe, um louvor bom. E aí você está aí em pé e cantando e levantando a mão e dando glória a Deus e aleluia. Perfeito, a glória de Deus, realmente. Mas você realmente glorificou a Deus no seu íntimo, hoje na sua casa? O que você fez? Pensa aí. Não precisa falar. No seu pensamento. O que você fez hoje que glorificou o nome do Senhor? Pensa com carinho. Não sei se você for para a escola, para a faculdade, para o trabalho. O que você fez? Pensa em uma coisa só. Eu não sei se você conseguiu pensar ou se você percebeu que você não fez nada. E aí quando a gente chega aqui, a gente canta e fala aleluia, 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 glória a Deus. Mas e a nossa vida? Como é que está seu particular? A primeira coisa que a gente aprendeu com esse jovem, infelizmente, é algo que acontece muito na nossa vida. E eu sempre olhei para esse jovem com um olhar de julgamento. Eu olhava para ele e falava, caraca, ele é muito vacilão. Ele chegou na frente de todo mundo achando que ia ficar grandão na frente de Jesus e voltou triste para casa. Provavelmente você também recebeu essa palavra e está reflexivo. A diferença entre você e o jovem é que ele voltou triste para casa, assim como a gente, mas voltou rico e a gente vai voltar pobre. Eu espero que pelo menos você volte com uma riqueza de verdade. E a segundo ensinamento que a gente vê aqui nesse texto é exatamente sobre isso, sobre a nossa riqueza verdadeira. Olha o que está falando lá no versículo 21. A gente vai ler o 21 e depois a gente vai pular direto para o 27. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha lá no 27 agora. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Cara, pensa aí, o que você tem de mais valioso? É realmente valioso? Dinheiro. Talvez, para os mais jovens, uma roupa, um celular, um videogame, um computador. Para os mais velhos pode ser um carro, pode ser uma casa própria, pode ser uma empresa. Você, na situação que você está hoje, rico, pobre, mais ou menos, você venderia tudo. Venderia não, doaria tudo, porque vender a gente ganha em troca, né? Você doaria tudo que você tem. Tudo. Para seguir um cara que você não tem intimidade, 12 marmanjos que você não sabe quem é, e você abandonaria sua família, sua riqueza, tudo para fazer isso? Quando a gente senta para pensar, a gente fala, claro, Jesus Cristo é meu Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É muito bonito, né? Está na Bíblia. Ok, você sabe a Bíblia, você decorou um versículo. Mas será que eu faria isso? Eu não tenho muitas coisas. Vou confessar para você, eu não tenho quase nada. Mas eu não sei se eu daria o pouco que eu tenho para simplesmente seguir nessa situação. Mas o cristianismo é exatamente isso. Eu separo coisas que eu tenho que podia me glorificar, podia me deixar feliz, podia me deixar mais rico para viver para o Senhor. Quantos aqui ainda não têm uma profissão? Quantos aqui ainda não têm uma profissão? Ok, muita gente. Cai emprego nessa galera aí. Mas a sua profissão, que você está pensando aí, que vai vir, que você está estudando para vir, eu espero, que você está orando para chegar, você está pensando mais no dinheiro, na sua estabilidade financeira? Ou você está pensando em como você pode alcançar Jesus através desse emprego?
Pode ser os dois? Pode. Tudo bem, por mim tudo bem. Se você tiver dinheiro e conseguir ganhar vidas para Jesus, está perfeito. Mas eu acho difícil que você, quando for escolher seu curso lá, quando você foi ver a sua nota no Enem, você encaixou no curso que você vai ganhar mais vidas para Jesus. Provavelmente você pensou, nossa, esse curso aqui vai me dar mais uma segurança lá na frente, eu vou conseguir um emprego melhor, ou eu vou ter uma renda um pouco maior, ou foi a única nota que deu, tudo bem, não tem problema. Engenharia de pesca também é curso, gente. Se vocês quiserem entrar, não tem problema. Mas você tem feito tudo na sua vida para glorificar a Deus? Ou você tem tido riquezas momentâneas que se distanciam do Senhor? Eu li uma vez que tudo que você pensa quando acorda está na frente de Deus. Pode não ser 100% verdade, mas eu te garanto que na maioria das vezes é. Você lembra o que você acordou pensando hoje? Não sei quantos aqui deram um cochilinho antes de vir, eu dei aquela dormidinha, porque ninguém é de ferro. Mas o que você pensou assim que você acordou? Pensou em, caraca, esqueci de responder tal pessoa. Ou pensou em, deixa eu ver aqui o que tem de bom no Rios do Instagram. Ou será que pensou, nossa, obrigado por ter acordado, Jesus. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom ser feliz estando com o Senhor. Reveja seus conceitos. Reveja o que é riqueza para você. Reveja o que é ser bem-aventurado. Uma vez Thiagão pregou aqui, e a gente trabalhou muito no PGM, sobre, as bem-aventuranças. Cara, o que é ser bem-aventurado? É você ter uma casa legal? É você ter uma roupa legal? É você ter um celular maneiro? Ou é você seguir exatamente o que está na palavra? Reveja seus conceitos de riqueza e seja de verdade uma pessoa rica que vai seguir a Jesus com tudo que você tem. A última coisa, vou ser breve, que a gente precisa aprender com esse texto é que nós devemos acreditar no poder de Deus. Olha o que está falando no versículo 25 e 26, a gente ainda não leu ele. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu ainda quero ler com vocês o versículo 24. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E esse texto dá um monte de bagunça na cabeça, porque a agulha era uma pequena fenda que o camelo não passava, mas que um humano passava. E beleza, quem acredita nisso, ok. Mas a gente acredita que é realmente um camelo, o maior animal que eles conheciam no Oriente Médio naquela época, passar no menor buraco que eles conheciam naquela época, que era um buraquinho de uma agulha. E, cara, claro que isso é impossível na nossa mente. Não tem como, não consigo passar nem um dedo na agulha. Mas Jesus passa um camelo, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei, isso é até muito clichê, a gente sempre fala isso. Eu não sei se você está passando por algum problema. Provavelmente está, todo mundo tem problema. Essa frase é só para introduzir. Mas eu sei que Deus tem poder para resolver esse problema. Eu não sei como é que está dentro da sua casa. Sua relação com a sua família talvez não seja das melhores. Mas Jesus pode resolver essa questão. Eu não sei como é que está em questão ao seu futuro. Se você tem algo concreto na sua cabeça, mas eu sei que Jesus já tem. E é interessante que a gente vê um homem rico tendo a sua salvação negada, entre aspas. Nessa Bíblia aqui ela tem até uma parte de estudo e fala que Mateus, estrategicamente, fala algumas oportunidades do texto, que Jesus ele é muito brando com as palavras.
para não parecer que ele não vai ser salvo. Não é isso. Jesus em nenhum momento fala, você não vai ser salvo. Não, você vai para o inferno. Não. Mas quando a gente vê um rico, a gente fala, cara, esse rico não vai para o céu porque ele juntou riqueza aqui e já era, né? A riqueza dele é isso, não é mais o Senhor. Mas a gente não precisa ser rico, cara. Rapaz, quase derrubei isso. A gente não precisa ser rico. Eu não estou vendo ninguém aqui que é. Talvez seja e eu não saiba. Depois fala comigo se precisar me dar uma ajuda de custo. Mas você pode ter alguma riqueza aqui nesse lugar que está tirando a sua salvação. Não pensa que é só o rico que está perdendo a salvação. Não pensa que é só o rico que está colocando outras coisas acima de Deus. Não. Quantas pessoas já não fazem isso? Eu já compartilhei aqui, no meu trabalho, tem um cara que ele é muito legal, muito, muito maneiro. Só falta ser cristão. De resto, ele tem tudo. E é um cara bom assim, né? Só falta Jesus. E ele reclama muito sobre o Evangelho porque ele tira muitas coisas de nós. E é verdade. Se você falar que você não está perdendo nada, é da boca para fora, só para você ficar bem na fita. Você está perdendo muita coisa, mas você está ganhando muitas outras. E ele reclama que o irmão dele era o melhor amigo dele. E, poxa, que maneiro, que legal. Mas depois que ele virou cristão, ele não pôde mais ir para os bares juntos. Ele não pôde mais parar para beber em casa juntos. Ele não pôde fazer um monte de coisa e conhecer umas mulheres juntos. E eu conversando com ele, eu falei, cara, mas isso é uma boa escolha, né? É bom que ele sirva a Jesus com todo o seu coração, ele tem a salvação. Ele falou, ele pode até ter a salvação, mas e a nossa relação, como fica? Olha, para ele, deve ser muito interessante ir e beber uma cerveja no bar. Vou confessar para vocês, a minha avó tinha um bar, então eu ficava sempre no bar quando era pequenininho. Então, com 5, 6 anos, não podia deixar um copinho do meu lado que eu para dentro. 5, 6 anos. Rapaz, diferente. Mas, enfim, tem um gosto horrível. É horrível beber. Tem gente que gosta. É batalha de algumas pessoas. Mas é ruim. E ele prefere beber algo com gosto ruim, que vai deixar ele feliz daqui a pouquinho e depois vai deixar ele triste, do que ter um tempo de verdade, de qualidade com o irmão dele, com algo que não vai fazer mal. Eu compartilhei lá sobre retiros e conferências. Cara, é muito maneiro. É muito maneiro. Você está aqui na pré-conferência, arrumando tudo. Você está lá no retiro, curtindo os 3 dias. Cara, é muito legal. E na segunda-feira, o máximo que eu vou ficar é meio cansado. Ou com o dedo quebrado, se eu inventar de jogar bola. Mas nessa diversão dele, na segunda-feira, ele tem que colocar um atestado no trabalho, porque ele não aguenta levantar de tanta cachaça que ele bebeu no final de semana. Mas isso é diversão para algumas pessoas. E você está perdendo isso. Então, quando a gente coloca na balança, até que não é uma perda tão grande. O que você está perdendo? Acordar com dor de cabeça por conta da bebida alcoólica? Você está perdendo uma família desestruturada porque você está aprendendo a ser fiel? Você está aprendendo a respeitar sua esposa, a respeitar seu marido? O que você está perdendo? Um filho no mundo das drogas porque você ensinou a ele a palavra do Senhor? A gente não perde as coisas que realmente fazem bem para a gente. A palavra do Senhor tem que ser o norte da nossa vida. Porque todas as outras coisas, cara, não tem graça perto de Jesus. Quantos aqui já sentiram um vazio no seu coração? Seja sincero. Um vazio no coração. No momento que você mais estava distante de Deus. Você pode levantar sua mão? Cara, eu não estou aqui para apontar o dedo porque eu senti também.
Em momentos que eu não estive bem com Deus, eu olhava para dentro de mim e falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vejo sentido em estar aqui. Eu não faço nada para ninguém. Eu não cuido de ninguém. Eu não tenho sentido. E Jesus foi meu sentido. Jesus avivou o íntimo, não o externo. Nessa vigília, cara, eu espero que você fique aqui até 6 horas da manhã e eu espero que você louve aqui com a gente e pule, levante sua mão e grite o que você quiser fazer, cara. Fica confortável, ninguém vai te apontar dedo nenhum. Mas não adianta nada você chegar aqui, glorificar o nome de Deus, pular, rodar, dar cambalhota, deitar no chão, chorar, se em casa você não tem um avivamento de verdade. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça nesse momento. E pedir mais uma vez, porque provavelmente você já pediu, por um avivamento verdadeiro. Não em público, mas no seu particular. Todos de olhos fechados. Ainda de olhos fechados, esquece a pessoa que está do seu lado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Para você mesmo. Esquece as outras pessoas. Eu não vou pedir hoje para você vir aqui na frente, nem nada do tipo. Mas se você entende que você precisa viver um avivamento de verdade, dentro da sua casa, no seu lar, no seu íntimo, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos. Está todo mundo de olho fechado. Ninguém vai ver a sua mão levantada. Se você reconhece isso, pode levantar sua mão. Pode abaixar, 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 pode abaixar. Eu quero orar por você que tomou essa decisão hoje. Talvez você parece muito feliz aqui na igreja. Você parece muito feliz com seus amigos. Mas você sabe como está aí dentro. Hoje você tem a oportunidade de receber a solução. Receber a salvação que aquele rico não conseguiu receber. Se hoje você quer receber de verdade, mais do que um dia você tomou essa decisão, mas de verdade, um avivamento no seu coração, Jesus queimando no seu coração todos os dias, levanta uma das suas mãos. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Pai, obrigado, Pai, por vidas que tomam decisão essa noite. Continue nos ajudando, Pai, dia após dia, para nos mantermos no centro da Sua vontade, Senhor. Aviva o nosso interior para que a gente não seja só um cristão de boca, Pai. Um cristão de rede social, um cristão somente no templo. Mas para que a gente possa ser de verdade um cristão no nosso íntimo. Nos aviva, Senhor. Que a gente possa acordar todos os dias pensando no Teu poder, pensando na Tua glória, Pai, pensando no Teu sacrifício feito naquela cruz. Obrigado pelo Teu amor. O amor que nos alcançou, nos alcança dia após dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que eu tenho de melhorar a cada dia, mesmo sem merecer. Eu peço que o Senhor cuide dessas pessoas em especial que tomaram essa decisão.
que elas possam entender que não há nada melhor do que queimar pelo Senhor. Talvez aqui alguém tomou essa decisão ou se sente incomodado por tomar essa decisão, mas não levantou a mão. O Senhor sabe do coração de cada um aqui. Trabalha, Pai, esse íntimo. Trabalha o coração, a família de cada um. Que a gente possa realmente ser um espelho de Ti dentro do nosso lar, Pai. Continue com a Sua presença nesse local. Continue com a Sua presença, Pai, nessa vigília. Que a gente possa sair daqui, Pai, transformados, Pai, transbordando do Teu Espírito. Não somente um dia qualquer, não somente um culto qualquer, uma vigília qualquer, um louvor qualquer, mas algo que vai nos avivar de verdade, Senhor. Não aviva o nosso exterior, mas sim o nosso interior, Pai. Mostra pra gente o que é realmente queimar de amor por Ti. Mostra pra gente como é bom, Pai, ser filho de Deus. Obrigado, Pai, por essa possibilidade. Obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Continua, Pai, queimando nesse lugar. Continua presente nesse lugar. E cada pessoa aqui saia transformada de verdade no seu íntimo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé?